Olá, me chamo Camila Carolina Couto, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo. O meu trabalho, então, é compartilhado com a minha orientadora, a professora doutora Judith Scherer Wenzel, e é intitulado Estratégia de Leitura de Textos de Divulgação Científica na Formação Inicial de Professores de Química como modo de potencializar a apropriação significação conceitual. A temática do trabalho, então, é o uso da linguagem química no contexto de formação inicial de professores e o objetivo consistiu em identificar como uma estratégia de leitura interativa de texto de divulgação científica em aulas de química geral auxilia na significação e apropriação dos conceitos de substância e elemento químico. Todo o referencial teórico no qual nos baseamos, então, é o referencial histórico-cultural. Então, trazemos como Aldaner que ao fazer uso da linguagem química, o sujeito está analisando o mundo material sobre o ponto de vista da química. Com Wenzel, destacamos que a significação dos conceitos consiste em correlações estabelecidas entre os sentidos atribuídos às palavras e o seu significado historicamente estabelecido. E tendo em vista essas considerações, apontamos para a escolha do TDC, que está ancorada então na sua linguagem. Então, se trata de um gênero de divulgação científica e apresenta peculiaridades, como chamar a atenção do leitor, despertar o interesse por determinado assunto ou tema e fazer com que ele se sinta envolvido pela questão que está sendo tratada no texto, principalmente se tiver relação com o cotidiano. A metodologia da pesquisa, então, é uma pesquisa qualitativa, consistiu no desenvolvimento e acompanhamento de uma estratégia de leitura interativa de TDC, junto a 24 licenciandos matriculados, então, no componente curricular de Química Geral, da segunda fase de um curso de Química Licenciatura, que nesse trabalho a gente traz a análise de 2 de 3 aulas que foram ministradas nessa estratégia. Então, na segunda aula, os estudantes foram divididos em grupos e cada grupo recebeu um capítulo do livro Uma Maçã por Dia para realizar a leitura. Então, os capítulos foram Fortificar com Ferro, Cálcio e Leite e Adicionar Fluoreto à Água. Inicialmente, eles realizaram a leitura e a discussão do texto e, em seguida, então, receberam 4 perguntas formuladas por mim sobre os textos para serem respondidos. E na terceira aula, então, os grupos elaboraram uma síntese na forma de mapa conceitual e socializaram ela. Então, tudo isso foi gravado, os estudantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, essa pesquisa está aprovada no Comitê de Ética e os dados, então, foram analisados por meio da análise microgenética. Então, os resultados que a gente construiu foi mediante a análise de gravação do grupo que fez a leitura do capítulo Adicionar Fluoreto à Água, que versa então sobre a fluoração da água e seus benefícios para a saúde, em especial que se refere à relação do flúor com o combate de cáries e os conceitos químicos envolvidos no processo. Então, em primeiro momento, o grupo realizou a leitura do texto e respondeu às perguntas formuladas por mim, que tinham relação com o texto e tinham o objetivo de estimular a leitura interativa. Então, as perguntas formuladas, elas contemplavam aspectos do texto e visavam instigar os estudantes a dialogar ou fazer uso dos conceitos de elemento químico e substância química, bem como estabelecer relação com seus conhecimentos cotidianos e com a importância do ensino de química para a compreensão desses conceitos. Então, ao responder essas perguntas, os licenciados eles mostraram dificuldade em dialogar com o texto. Então, as respostas dadas apresentavam só o senso comum, não tinham relação nem com o texto, nem com o conceito científico. Então, considerando essas limitações do grupo, eu resolvi, então, dialogar com o grupo sobre o texto, achei necessária essa mediação. Então, essa mediação também, então, ela consiste em um episódio do ensino que foi analisado via análise microgenética. Então, posteriormente a isso, eles elaboraram um mapa conceitual e apresentaram, sistematizaram ele em forma de apresentação oral. Isso também foi analisado via análise microgenética. Então, os licenciandos, durante o diálogo, indicaram que o gás flúor, que é uma substância elementar, e o elemento químico flúor
são representados da mesma forma. Então, a partir dessa constatação dos licenciandos, a professora pesquisadora, no caso eu, questionou: será que o fato do gás flúor será que o gás flúor é representado da mesma forma que está representado o elemento químico flúor na tabela periódica? Tem diferença entre o gás flúor e o elemento químico flúor? Então, essa pergunta ela se mostrou potencializadora do processo, pois buscou levar os estudantes a perceber a especificidade do que é compreendido sobre elemento químico e substância elementar. Então, segundo Schnesser, Silva e Antônio Souza, destacamos que é em função do espaço ocupado pelos interlocutores, explícito pela relação de ensinar e aprender, que a mediação do professor imprime marcas no processo de elaboração de conceitos. Porque eu trouxe este diálogo em especial para destacar a importância da mediação do professor no processo de leitura, de TDC, porque sem a mediação do professor, só o licenciando, no caso, lendo o texto, e sem ter essa mediação, então não é possível que haja uma maior interação com ele. Posteriormente, então, na socialização do mapa conceitual, os licenciandos mencionaram os termos flúor e fluoreto, indicando algumas compreensões sobre a diferenciação de ambos. Apesar de ainda não explicitarem o uso desses termos, eles avançaram na questão da compreensão de que o fluoreto é um íon que interage com a água e com isso é possível inferir um processo inicial de apropriação conceitual, mas que ainda se mostra incipiente e requer um constante acompanhamento pelo professor. Então, eu trouxe dois turnos que eles falaram isso. Então, um licenciando diz que o flúor é encontrado em sua forma elementar, e outro licenciando diz que para que haja reação com a água, é necessário que o flúor se transforme em um íon, o íon fluoreto. Então, eles usaram os termos a partir do diálogo que tiveram com o professor e a leitura do texto. Então, Mortimer destaca que o processo pelo qual o conhecimento é construído e compartilhado em sala de aula resulta mais da construção de um discurso comum do que uma atividade espontânea do aluno. Então, é necessária a mediação do professor para que o estudante comece a compreender, inicie o processo de apropriação conceitual. E, por fim, então, a gente destaca que a análise desses episódios de ensino, então, do diálogo da pesquisadora com os licenciandos e da apresentação do mapa, foi possível indiciar aspectos da evolução conceitual dos licenciandos. Pela temática do texto, que discutia a fluoração da água com atenção especial para o íon fluoreto, identificamos indícios de apropriação dos conceitos estudados, porém, para que haja significação específica, é necessário que os licenciandos estabeleçam mais generalização e sejam capazes de fazer uso desses conceitos em diferentes espaços e situações, e para tanto a atenção e a mediação do professor é fundamental. Também acreditamos que a escolha do TDC e da estratégia de resposta de perguntas contribuíam então para indicar limitações frente ao uso dos conceitos, e o diálogo estabelecido pela pesquisadora com o grupo auxiliou na iniciação do pensamento químico desses licenciandos. E, por fim, indicamos que apenas a contextualização apresentada pelo TDC não é suficiente para a significação conceitual, apesar de contribuir para oportunizar um outro olhar sobre os conteúdos, pois desafia os estudantes a visualizarem a linguagem química de maneira mais aplicada, não se reduzindo apenas a definições.